100% fibra, 100% goiana. De volta com o nosso Band Cidade aqui na tela da TV Sucesso. Eu sou o Paulo Carneiro com você até as 2h30. Vamos lá? Tá na hora da gente ligar para você ganhar uns R$100 do Pix do Carneirinho. Se você não sabe do que eu tô falando, a gente volta e meia aparece aqui Pix do Carneiro, um carneirinho falando a palavra Pix. Você tem que contar quantas vezes o carneirinho aparece aqui na tela do Band Cidade. No final do programa eu ligo para você, você pode levar R$100. Vamos lá? Tem gente aqui para falar ao vivo. Vou ligar para você, hein? Cenzão, essa semana saiu 400. Vou ligar aqui, não tinha ligado. Não. Agora vai. Chamou. R$100. Alô? Oi, boa tarde. Quem tá falando? É a Márcia. Oi, Marcinha, tá falando de onde? Tô falando do Morada do Sol, Goiânia. Morada do Sol. Márcia, vamos levar R$100 pra casa? Vamos lá. Então tá. Conta pra mim, você tá sozinho ou tem mais gente aí com você? Tá, eu e minhas duas filhas. Então estamos todos torcendo por vocês aí, tá? Conta pra mim quantas vezes o carneirinho pintou na tela do nosso Band Cidade hoje. Paulo, foi 3 vezes. 3 vezes. Ela foi segura. Ela não titubeou. Ela falou, Paulo, foram 3 vezes. Pá! Atenção, produção. A resposta da Márcia está certa ou está errada? Muito bem. Acertou. R$100. Você quer mandar um abraço para alguém? Olha o prato dela aí, prato bonito. Você quer mandar um abraço para alguém? Eu mando um abraço para minhas filhas, Nara e Isadora, meu esposo Fábio. E a gente não deixa de te assistir, viu? Que a bom. audiência sua aqui é garantida. Muito viu? obrigado, de verdade. Em nome de toda a nossa equipe, a gente fica muito feliz, viu? Com cada pessoa que está descobrindo o Band Cidade, que está chegando aqui. Um beijo, muito obrigado pela sua audiência, tá? Por nada. Valeu demais. É o máximo. Um abraço. Valeu, ganhou R$100. Ó, daqui a pouquinho o pessoal vai te explicar como é que os R$100 pinga aí na sua conta, tá? Meu povo, para a gente fechar o nosso programa, eu queria trazer para você, voltar naquele assunto, que inclusive é o assunto da nossa enquete, depois eu vou trazer a prévia da nossa enquete para falar sobre a troca de bebês que aconteceu há mais de 3 anos lá no hospital de Inhumas, tá? Essas crianças foram trocadas, um dos casais chegou a se separar por conta de uma desconfiança que o filho não era dele, pediu o teste de DNA, o DNA veio e as famílias descobriram que as crianças foram trocadas. Vamos entender melhor essa história na reportagem do Leonardo Miguel. Olha só. As famílias chegaram muito abaladas. O tempo todo, os pais das crianças se abraçavam. Késia da Silva, de 23 anos, é a mãe do André Henrique, de 3 anos. Cláudio Alves, de 30, é o pai. A suspeita da troca começou com pedido de separação, já que o pai alegava que a criança não se parecia com ele. Com o resultado pronto de DNA, eles começaram a desconfiar da troca dos bebês. Após mais ou menos uns 5 dias, o laboratório me liga. Yasmin, aconteceu alguma coisa, porque o sangue da criança não é compatível com o seu. Teve a contraprova. Eu estava esperançosa que ia dar tudo certo, que ele era meu. E aí a gente pegou o laudo e viu que realmente ele não era nosso. Com a desconfiança, a partir daí, a família começou a investigar. Eu me lembro dela naquele dia, não conhecia ela, mas eu me lembro daquele dia. O Guilherme, ele é muito conhecido, ele é professor, e eu me recordo dele. Meu pai é evangélico, e por ele ser líder religioso, estar sempre nos lugares, em eventos religiosos, eu consegui falar com o Márcio, que é pastor também da igreja. Falei do meu caso e falei, Márcio, eu imagino que possa ser porque eu tenho lembrança dela. E o Márcio me orientou o que fazer, não, porque eu queria falar, gente, como que acontece uma coisa dessas? Ele falou, não, Yasmin, vamos ter paciência, eu vou conversar com o casal, vou conversar com a família e vou orientá-los. Sobre o dia do parto, a mãe lembra de pouca coisa. Eu me lembro de poucas coisas, porque eu passei muito mal na hora do parto. Então, quando eu cheguei no quarto, eu estava dormindo. Eu acordei, já estava lá dentro. O bebê já estava do meu lado, a minha mãe estava dentro do quarto. Agora, sobre a troca
Késia diz não saber o que fazer. É muito difícil falar, a gente se sente muito confuso, o coração da gente é mil e uma coisa, a cabeça a todo momento, eu não sei o que fazer, não sei o que pensar. O hospital particular onde as mães deram à luz aos bebês foi fundado em 1968 e atende pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, já que a cidade não conta com uma maternidade pública. Os partos das mães aconteceram por volta das 7h47 e aconteceram em centros cirúrgicos separados e, simultaneamente, no dia 15 de outubro de 2021. 3 anos se passaram e no dia 21 de outubro deste ano foi feito o primeiro exame de DNA, que saiu 10 dias depois, constatando que pai e mãe não eram os pais da criança. Sobre o hospital, a mãe denuncia que um funcionário do hospital chegou a pedir para deixar tudo debaixo do pano. Que eu cheguei lá, falei assim, olha, eu fiz meu ex-esposo pediu o DNA da criança e para minha surpresa, ele não é meu filho e eu ganhei ele aqui. Nesses casos, o que é que acontece? Eu sou leiga, eu não entendo. Aí um dos responsáveis falou para mim assim, olha, nesses casos, acontece a troca. E eu, muito desesperado, falei, não quero que tire meu filho de mim. Ele falou assim, nesse caso, então, já que a senhora não quer que toma o seu filho de você, o ideal a se fazer é realmente levar para debaixo do pano, não comunicar a outra família e convivendo com essa situação. Já o pai da criança conta como foi ao receber a notícia que o filho dele havia sido trocado. Uma parte muito dolorosa. A gente tá sem chão, tá aí sem dormir, sem gerir a vida mesmo, porque eu já tive um certo costume com meu filho, já conviveu comigo aí esses 3 anos de vida dele, inclusive tem meses que ele aprendeu a me chamar de pai, ele não sabia falar direito e aprendeu a me chamar de pai agora, então é muito doloroso para mim, creio que para o Guilherme também, outro pai, porque a gente já tem um certo costume com essas crianças, são nossas. Agora a família aguarda um novo exame de DNA cruzado. Não, a gente ainda não fez o teste, porque, segundo as informações, a gente tem que esperar uma autorização judicial para fazer esse DNA cruzado. A gente só tem as provas que os 2 DNAs deram negativo para os 2 pais. O pai conta que foi ele quem solicitou o teste revelador. Via que a criança, às vezes, não tinha meus traços muito, e por algumas questões eu solicitei sim esse teste, e junto com a mãe, vamos fazer nós 3 e fez os 3, e realmente para mim também foi um choque, porque os 2 testes deu negativo para os 2 pais. Aí sim a gente descobriu que estava errado. Elisamara Cristina, de 26 anos, é a mãe do André Luiz da Silva Neto, e Guilherme Luiz, de 27 anos, o pai. Também emocionada, no dia do parto, ela conta o que aconteceu. Para mim foi tudo normal, eu entrei na sala, fui anestesiada, começou o parto e depois eles aplicam, né, uma sedação para dormir e eu acordei no quarto. Logo em seguida eles trouxeram o bebê para mim. Tanto que a primeira roupinha do meu primeiro filho eu levei para colocar no segundo. Aí, para mim foi normal. A mãe também não lembra se tinha alguma pulseira de identificação na criança. Nós entrou lá confiando que nós ia sair com o nosso filho mesmo. Então eu praticamente não percebi, não lembro. Se houve pulseirinha, se estava no pé, no braço, eu não lembro. Sobre a semelhança, ela conta que não desconfiava. Ele parecia muito meu pai. Nós até brincava que o nosso primeiro filho era do Guilherme e o segundo, por parecer assim, eu e meu pai, era meu. Nós sempre brincávamos, mas assim, não, nunca desconfiei de semelhança nenhuma. Elisamara diz neste momento que não tem interesse em destrocar as crianças. 3 anos amamentando, cuidando, zelando, educando. E assim, é claro que nós temos um filho biológico. O que eu sempre falo é que nós queremos aproximação. Pegar esse momento e ser uma grande família. É difícil, está sendo muito. Porque o André Luiz, para mim, não tem explicação.
O pai do pequeno André, hoje com 3 anos de idade, lamenta e diz que a escolha do nome do filho foi uma homenagem ao seu pai. Eu acho que eu tenho certeza, eu nunca senti uma dor tão grande quanto essa. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. O André Luiz foi um filho que nós planejamos. Em 2021, nós tentamos ter ele, não nasceu. E ele nasceu em 2021. Um presente de Deus para as nossas vidas. Ele tem o nome do meu pai e uma homenagem. Mas aconteceu isso e eu fiquei muito desesperado. Estou feliz por saber que o meu filho biológico é criado por uma família muito boa. É um menino lindo, saudável, mas é um pesadelo. É um pesadelo. Eu acho que ninguém deveria passar por isso. Isso é um erro que os profissionais da saúde jamais deveriam cometer. No dia 7 de novembro desse ano, o caso veio parar aqui, na delegacia de Polícia Civil da cidade de Inhumas, quando uma das famílias decidiu registrar um boletim de ocorrência. A partir daí, a delegacia assume o papel das investigações do caso. Hoje, nós procuramos o delegado Miguel Mota, responsável pelo caso, mas ele preferiu não gravar entrevista. No local, fomos apenas informados que o caso corre em sigilo, mas a família alega demora nas investigações. Então, nós viemos aqui no mês passado, se não me engano, para nós nós sempre queremos uma solução rápida para as coisas. Nós sentimos que está parado. O advogado conta o que está sendo feito a partir de agora. Bom, eu conjuntamente com os demais advogados, colegas nossos, Dr. Márcio e Dr. Ídolo, a gente já deu entrada na esfera criminal, né? Que é onde a gente solicitou ao delegado que investigasse o caso, né? E bem ontem a gente ingressou com a ação civil, né? Sobre a questão da reparação de danos. É uma história daquelas, né? Provavelmente isso deve... O Brasil, em vários outros veículos aí, Brasil afora, a gente já viu essa notícia. É mais uma família afetada e pro resto da vida por conta de um erro de alguém. Agora é entender quem é que errou, em que momento aconteceu a troca dos bebês. Vamos lembrar que os bebês nasceram em 2021, durante a pandemia, né? 2020 para 2021, durante a pandemia, e naquele momento não podia ter acompanhante na hora do parto. E o que dificulta, né? A mãe está ali vulnerável, não está, enfim. E aí infelizmente isso acabou acontecendo. 2 famílias, e eu vou falar para você, com uma tragédia, né, nessas famílias, que vão ter que ter muita sabedoria para lidar com isso, para poder enfrentar esse momento. Lembro você que um dos casais se separou por causa disso. Olha isso, cara. O marido desconfiado, porque a criança não parecia com ele. Um dos casais se separou e agora? Como é que faz? E a partir de agora? Por isso eu abri espaço para você falar comigo, você que está acompanhando o nosso Band Cidade, sobre a nossa enquete. E aí, meu povo? Você, numa situação dessa, que é assim, dificílimo a gente imaginar, né? Se colocar numa situação dessa. Você destrocaria os bebês? Você acha que eles devem destrocar os bebês lá de Inhumas? Sim ou não? Bom, 76% das pessoas disseram que não. Paulo, não destrocaria. E 24% sim. Paulo, eu destrocaria. Por exemplo, aqui no estúdio, eu acho também que não destrocaria. 3 anos depois, o Clênio que trabalha comigo, ele acha que deveria destrocar, porque eu até usei um argumento aqui que pode servir para muita gente também, dizendo: Paulo, como é que você vai ver o seu filho biológico sendo criado por outra pessoa, enfim, sofrendo tudo, você vendo de perto sem poder fazer muita coisa, já que ele não é o seu filho? Por isso eu destrocaria. É claro que para os pais, na verdade esse trauma é muito maior para os pais, porque com 3 anos, se souber fazer ali o movimento, que não é fácil, tem que ter um acompanhamento psicológico, pode ser que as crianças nem se lembrem disso mais para frente, com 10, 11, 15, 20, né? Pode ser. Mas e começar? Essas famílias precisam de ajuda psicológica. Obrigado você que participou comigo, você que votou. E boa sorte para essas famílias, né? Sabedoria, eu não sei o que vocês acreditam não, mas né, pedir aí a orientação de Deus também para dar uma luz para as pessoas, para saber como é que vai lidar com essa situação e que as crianças sejam poupadas nesse momento, tá? Um abraço para você, eu tô indo nessa. Amanhã tô de volta, 12h30, com o nosso Band Cidade. Amanhã, sexta-feira, amanhã tem o nosso Boteco. Então te espero amanhã na tela da TV Sucesso. Tchau!